Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Estudos da Doutrina Espírita, aqui no blog pessoal do Facebook e também no canal do YouTube, com o mesmo nome, Estudos da Doutrina Espírita. Você já sabe, nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, estamos na segunda parte, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal, e estamos abordando esse tópico que é um pouco extenso, sobre os mentores espirituais, guias, os nossos protetores, que estabelecem como concurso de suas missões, uma delas, nos levar até Deus, até os ensinamentos do Cristo Jesus em nossas vidas. Hoje vamos completar esse tópico, é a terceira parte, na sequência. Acompanhe comigo. É a pergunta número 505. Os protetores que dão nomes conhecidos sempre são realmente os espíritos das personalidades que tiveram esses nomes? Ou seja, nós tínhamos visto no vídeo passado que nós podemos dar um nome ao nosso mentor, que esse nome pode ser até de alguém muito conhecido, um espírito superior de missão muito conhecida, mas não significa obrigatoriamente que seja ele, apenas o nome. Não. Muitas vezes, os que os dão são espíritos simpáticos, aos que de tais nomes usaram na terra, e amando destes respondem ao vosso chamamento. Fazeis questão de nomes, eles tomam um que vos inspire confiança. Quando não podeis desempenhar pessoalmente determinada missão, não costumais mandar que outro, por quem respondeis como vós mesmos, obre em vosso nome? Então, a falange de espíritos superiores representa uma grande comunidade de irmãos, solícitos uns aos outros, comungam de valores do amor, do bem, da proteção, da luz. O nome é algo secundário. É um mecanismo que nós utilizamos para desenvolver essa conexão. Então, vamos manter esse nome que escolhemos e sabendo com certeza que Jesus vai enviar recursos favoráveis através da sua falange de espíritos protetores. 506. Na vida espírita, reconheceremos o espírito nosso protetor? Ou seja, quando desencarnarmos, vamos encontrar com o nosso mentor? O espírito responde, de certo, ou seja, sim, pois não é raro que o tenhas conhecido antes de reencarnar. É exatamente isso, o espírito protetor nos conhece profundamente, promoveu a nossa reencarnação, já nos conhece há muito tempo. Então vamos sim nos encontrar com ele. 507. Pertencem todos os espíritos protetores à classe dos espíritos elevados? Podem contar-se entre os de classe média? O pai, por exemplo, pode tornar-se espírito protetor de seu filho? Muito interessante que essa pergunta foi feita lá no canal do Estudos da Doutrina Espírita. Se o espírito protetor poderia ser um parente, poderia ser um pai. O espírito responde que pode, mas a proteção pressupõe certo grau de elevação. Então veja que um espírito protetor pode ter sido o nosso pai, mas desde que ele esteja dentro da categoria de espírito superior. Então, uma condição não estabelece obrigatoriamente a outra. Pode ser um parente, alguém próximo, mas se não estiver na condição de grau de elevação superior, não desempenhará o papel de protetor. Talvez de espírito familiar, de espírito amigo, mas não da função de protetor. E um poder ou uma virtude a mais concedidos por Deus. O pai que protege seu filho também pode ser assistido por um espírito mais elevado. Então, o espírito que foi um parente muito próximo nosso, um pai, uma mãe, um irmão mais velho, alguém que tenha a tutela de assistência à criança, desencarna. Pode ser nosso protetor só se estiver dentro da categoria de elevação superior. Ele pode nos ajudar, não sendo da categoria de elevação? Pode. E vai ser ajudado por quem? Pelo espírito protetor, que é um espírito superior. Então, o encadeamento do auxílio se dá até chegar a Jesus.
508. Os espíritos que se achavam em boas condições ao deixarem a Terra sempre podem proteger os que lhes são caros e que lhes sobrevivem? Mais ou menos restrito é o poder de que desfrutam. A situação em que se encontram nem sempre lhes permite inteira liberdade de ação. Então, essa questão da saúde do espírito e o equilíbrio e lucidez que cada um vai alcançar no mundo espiritual vai determinar essa possibilidade para desfrutar ou não desse recurso. Pergunta número 509. Quando em estado de selvageria ou de inferioridade moral, têm os homens igualmente seus espíritos protetores? E assim sendo, esses espíritos são de ordem tão elevada quanto a dos espíritos protetores de homens muito adiantados? Então, Kardec está perguntando se existe mentor para todo mundo. E os espíritos respondem: todo homem tem um espírito que por ele vela, mas as missões são relativas ao fim que visa. Não dás a uma criança que está aprendendo a ler um professor de filosofia. O progresso do espírito familiar guarda relação com o do espírito protegido. Tendo um espírito que vela por vós, podeis tornar-vos, a vosso turno, protetor de outro que vos seja inferior, e os progressos que este realize, com auxílio de lhes dispensardes, contribuirão para o vosso adiantamento. Deus não exige do espírito mais do que comporte a sua natureza e o grau de elevação a que já chegou. Então, sabiamente, Deus coloca para nos proteger o espírito com um grau em situação favorável para desenvolver a sua missão e auxiliar o seu protegido, tendo as suas limitações e possibilidades. 510. Quando o pai que vela pelo filho reencarna, continua a velar por ele? Isso é mais difícil. Contudo, de certo modo, faz, pedindo no instante de desprendimento a um espírito simpático que assista nessa missão. Demais, os espíritos só aceitam missões que possam desempenhar até o fim. Então, é o mesmo assunto, a mesma questão com relação ao parente próximo, que pode nos ajudar desde que esteja em condições. E Kardec vem dar sua contribuição. Encarnado por mente em mundo onde a existência é material, o espírito se acha muito sujeito ao corpo para poder dedicar-se inteiramente a outro espírito, isto é, para poder assisti-lo pessoalmente. Tanto assim que os que ainda se não elevaram bastante são também assistidos por outros, que lhes estão acima, de tal sorte que, se por qualquer circunstância um vem a faltar, outro lhe supre a falta. Então, nós temos a oportunidade de trabalho para todos. E se um não pode desempenhar, Jesus convoca um outro para assumir esse posto, de forma que nunca estamos abandonados. 511. A cada indivíduo achar-se ligado, além do espírito protetor, um mau espírito, com o fim de impeli-lo ao erro e de proporcionar ocasiões de lutar entre o bem e o mal. Então, como os espíritos explicaram que nós temos a responsabilidade de escolha em função da influência que recebemos, dos bons e dos maus, e no final a decisão é sempre nossa, e responsabilidade exclusivamente nossa da decisão final, Kardec fez uma pergunta aqui muito inteligente. Já que temos um espírito superior ligado a nós, então também teremos um mal para equacionar isso e desempenhar, então, a conclusão da escolha que pertence a nós? Ele responde: ligado não é o termo. É certo que os maus espíritos procuram desviar do bom caminho o homem, quando se lhes depara a ocasião. Sempre, porém, que um deles se liga a um indivíduo, falo por si mesmo, porque conta ser atendido. Há então luta entre o bom e o mal, vencendo aquele por quem o homem se deixa influenciar. Então, não existe a missão do espírito inferior ou mal para nos levar ao erro. Existe uma receptividade nossa em função da condição de obra inacabada que somos. E aí, não é porque está ligado, não é porque tem uma missão, mas porque faz parte dessa condição nossa ainda de imperfeição, no qual temos que trabalhar para superar. E quanto melhor e mais conectado ao espírito superior, nosso mentor, melhor desempenharemos e com mais sucesso a certeza desse desiderado. 512. Podemos ter muitos espíritos protetores?
todo homem conta sempre com espíritos mais ou menos elevados que com ele simpatizam, lhe dedicam afeto e por ele se interessam, como também tem junto de si outros que o assistem no mal. Então, isso é muito interessante quando nós passamos a estudar a doutrina e nos identificamos com autores e desempenhamos o papel da tarefa da divulgação. Esses autores nos auxiliam a promover aquilo que eles estabeleceram como contribuição e passam também a nos assistir, potencializando a luz e o bem em cada um de nós. Então, podemos fazer o bem no alcance que desejarmos, e quanto mais o fizermos, mais espíritos de luz vão se aproximar de nós. 513. Os espíritos que conosco simpatizam atuam em cumprimento de missão? Não raro desempenham missão temporária, porém, as mais das vezes são apenas atraídos pela identidade de pensamentos e sentimentos, assim para o bem como para o mal. Então, se desempenharmos com interesse nosso objetivo, recurso de tarefa no bem, vamos atrair simpatizantes, mas não obrigatoriamente com aquela missão igual ao que é do protetor. E assim também para o mal. Aquele que opta pelo mal se afasta de Deus também vai atrair números que vão potencializá-lo nesse sentido. E a sua pergunta A. Parece lícito inferir-se daí que os espíritos a quem somos simpáticos podem ser bons ou maus, não? Sim. Qualquer que seja o seu caráter, o homem sempre encontra espíritos que com ele simpatiza. Então, todas as nossas ações, todos os nossos pensamentos, palavras e escolhas que realizamos, nós estabelecemos conexão com o mundo espiritual. Pelo uso do magnetismo, pelo uso das forças, dos recursos dos nossos interesses, da vontade, nós sempre estaremos conectados ao mundo espiritual. E os espíritos com os quais vão estabelecer o mesmo concurso dos nossos interesses. Então, quanto melhores para o bem forem os nossos interesses, mais proteção, mais luz, mais respeito, mais seriedade e mais saúde espiritual teremos. Pergunta 514. Os espíritos familiares são os mesmos a quem chamamos espíritos simpáticos ou espíritos protetores? Há gradações na proteção e na simpatia. Dá-lhes os nomes que quiseres. O espírito familiar é antes um amigo da casa. Então, aqui há uma diferença entre o espírito familiar e o espírito protetor, que sempre é um espírito de ordem elevada. E o familiar é aquele amigo da casa que vai comungar conosco ainda de interesses, ainda dentro do plano das nossas necessidades, diferente do protetor. E vem a contribuição de Allan Kardec. Tais explicações acima das observações feitas sobre a natureza dos espíritos que se afeiçoam ao homem, pode deduzir o seguinte: o espírito protetor, anjo de guarda ou bom gênio é o que tem por missão acompanhar o homem na vida e ajudá-lo a progredir. É sempre de natureza superior com relação ao protegido. Os espíritos familiares se ligam a certas pessoas por laços mais ou menos duráveis, com o fim de lhes serem úteis, dentro dos limites do poder, quase sempre muito restrito, que dispõe. São bons, porém muitas vezes pouco adiantados, e mesmo um tanto levianos. Ocupam-se de boa mente com as particularidades da vida íntima, e só atuam por ordem ou por permissão dos espíritos protetores. Os espíritos simpáticos são os que se sentem atraídos para o nosso lado por afeições particulares, e ainda por uma certa semelhança de gostos e sentimentos, tanto para o bem como para o mal. De ordinário, a duração de suas relações se acha subordinada às circunstâncias. O mau gênio é um espírito imperfeito ou perverso, que se liga ao homem para desviá-lo do bem. Obra, porém, por impulso próprio e não no desempenho de missão, como foi bem explicado na resposta. Os espíritos inferiores, os espíritos afastos de Deus, não têm a missão de realizar o mal. O mal não é obrigatório. É escolha, equívoco, mau uso do livre-arbítrio. A tenacidade da sua ação está em relação direta com a maior ou menor facilidade de acesso que encontra por parte do homem, que goza sempre da liberdade de escutar-lhe a voz ou de cerrar os ouvidos. Então a decisão final é sempre nossa. E a responsabilidade também recai sempre sobre as nossas
condições íntimas, individuais. 515. O que se há de pensar dessas pessoas que se ligam a certos indivíduos para levá-los à perdição ou para guiá-los pelo bom caminho? Efetivamente, certas pessoas exercem sobre outras uma espécie de fascinação que parece irresistível. Quando isso se dá no sentido mal, são maus espíritos, de que outros espíritos também maus se servem para subjugá-los. Deus permite que tal coisa ocorra para vos experimentar. Então, mais uma vez está aqui estabelecida a comunhão com o mundo espiritual em função do nosso livre-arbítrio. É uma relação direta de mesma característica. 516. Poderiam os nossos bom e mau gênios encarnar a fim de mais de perto nos acompanhar na vida? Isso às vezes se dá. Existem obras literárias que demonstram que o mentor reencarna e, como criança, dá ordem aos adultos, explicando o que eles têm que fazer, e logo depois desencarna. Para auxiliar o seu protegido, o espírito protetor é capaz de muita coisa. Porém, o que mais frequentemente se verifica é encarregarem dessa missão outros espíritos encarnados que lhes são simpáticos. Então, claro que é muito mais fácil do mundo espiritual o espírito protetor inspirar algum encarnado para dizer a nós o que deve ser dito, o que ele reencarna. 517. Haverá espíritos que se ligam a uma família inteira para protegê-la? Alguns espíritos se ligam aos membros de uma determinada família, que vivem juntos e unidos pela afeição. Mas não acrediteis em espíritos protetores do orgulho das raças. Então, existe aquele espírito guia da família, mas não existe esse que comanda uma raça. Isso seria uma supremacia, uma distinção, uma condição de separatividade que não condiz com a justiça divina. 518. Assim como são atraídos pela simpatia para certos indivíduos, são igualmente os espíritos por motivos particulares para as reuniões de indivíduos? Os espíritos preferem estar no meio dos que se lhes assemelham. Acham-se aí mais à vontade e mais certos de serem ouvidos. É pelas suas tendências que o homem atrai os espíritos. Isso, quer esteja só, quer faça parte de um todo coletivo. Como uma sociedade, uma cidade ou um povo. Portanto, as sociedades, as cidades e os povos são de acordo com as paixões e o caráter neles predominantes, assistidos por espíritos mais ou menos elevados. Os espíritos imperfeitos se afastam dos que os repelem. Segue-se que o aperfeiçoamento moral das coletividades, como dos indivíduos, tende a afastar os maus espíritos e atrair os bons, que estimulam e alimentam nelas o sentimento do bem, como outros lhes podem insuflar as paixões de vocês. Então, tanto quanto existe influência direta ao indivíduo, também existe aos grupos e às coletividades. A modificação da sociedade e da coletividade se dá primeiramente com a transformação moral individual. 519. As aglomerações de indivíduos, como as sociedades, as cidades e as nações, têm espíritos protetores especiais? Tem, pela razão de que esses agregados são individualidades coletivas que, caminhando para um objetivo comum, precisam de uma direção superior. Então, nós sabemos aqui no Brasil que o espírito guia do Brasil é Ismael. Então, é o espírito protetor do Brasil. 520. Os espíritos protetores das coletividades são de natureza mais elevada do que os que se ligam aos indivíduos? Tudo é relativo ao grau de adiantamento, quer se trate de coletividades, quer de indivíduos. Então, não existe nada absoluto com relação a esse nível de elevação. Depende do conjunto e do espírito que vai proteger. Podem certos espíritos auxiliar o progresso das artes, protegendo o que as artes se dedicam? Há espíritos protetores especiais e que assistem os que os invocam, quando dignos dessa assistência. Aqui nós recomendamos o livro Renúncia, de Emmanuel, que fala do espírito superior Alcione, que tem por missão estimular a beleza, a luz e o desenvolvimento das artes no mundo. E é um espírito superior. Que queres, porém, que façam os que julgam ser o que não são? Não lhes cabe fazer que os cegos vejam, nem que os surdos ouçam. Os antigos fizeram desses espíritos divindades especiais.
Daí, aqui surge aquela ideia do Deus com letra minúscula. São espíritos que vieram contribuir e foram idolatrados como se fossem divindades. As musas não eram senão a personificação alegórica dos espíritos protetores, das ciências e das artes. Como os deuses Lares e Penates simbolizavam os espíritos protetores da família. Também, modernamente, as artes, as diferentes indústrias, as cidades, os países têm seus patronos, que mais não são que os espíritos superiores sob as várias designações. Aqui está a explicação da origem dos deuses pagãos, que são espíritos. Tendo todo homem espíritos que com eles simpatizam, claro é que nos corpos coletivos, a generalidade dos espíritos que lhes votam simpatia está em proporção com a generalidade dos indivíduos, que os espíritos estranhos são atraídos para essas coletividades pela identidade dos gostos e das ideias. Em suma, que estes agregados de pessoas, tanto quanto os indivíduos, são mais ou menos bem assistidos e influenciados, de acordo com a natureza dos sentimentos dominantes e dos elementos que os compõem. Os povos determinam a atração dos espíritos, os costumes, os hábitos, o caráter dominante e as leis sobretudo. Porque o caráter de uma nação se reflete nas suas leis, fazendo reinar em seu seio a justiça. Os homens combatem a influência dos maus espíritos. Onde quer que as leis consagrem coisas injustas, contrárias à humanidade, os bons espíritos ficam em minoria e a multidão que aflui dos maus mantém a nação aferrada às suas ideias e paralisa as boas influências parciais, que ficam perdidas no conjunto, como insuladas espigas entre espinheiros. Estudando-se os costumes dos povos ou de qualquer reunião de homens, facilmente se forma ideia da população oculta que se imiscui no modo de pensar e nos atos. Então, eis aqui o conjunto harmonioso, elucidativo, com relação ao progresso individual e das coletividades das sociedades. A assistência do mundo espiritual é constante sobre o mundo. Eles nunca nos abandonam. Eles nunca desistem de nós. Que possamos fazer a nossa parte, desenvolvendo o progresso, esforçando-se pelo bem, realizando a nossa reforma íntima, para que, sendo melhores pessoas, possamos também construir uma sociedade melhor. Grande abraço e até o próximo vídeo.